Bem-vindo a mais esta reflexão. Muitas vezes a gente quer regras, quer condições, quer o que podemos fazer, o que não podemos fazer. Mas entendermos o que é lícito fazer, o que podemos fazer, o que devemos fazer, qual é o nosso papel, nossa responsabilidade neste mundo, perante Deus e diante das pessoas, é fundamental para que a gente não viva por regras, nem por condições impostas por homens, nem por dogmas, mas simplesmente revelando o amor de Deus neste mundo, revelando a graça, a misericórdia, a compaixão, manifestando quem Ele é. Porque tudo na nossa vida deve se traduzir nisso: conhecer a Deus, para que, compreendendo quem Ele é, por compreendermos quem nós somos nele, possamos viver neste mundo como Cristo, revelando o Pai ao mundo. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 6 a 10, temos a situação do homem da mão ressequida, que nos dá uma ideia muito clara acerca disso. Diz assim: Aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: Levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou de pé. Então Jesus disse a eles: Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a mão. Ele assim o fez e a mão foi restaurada. Esta é a questão. Muitas vezes nos prendemos às regras, nos prendemos a ensinamento de homens, a pensamento de homens, que nem nas Escrituras não está traduzido. Nós precisamos entender o propósito das coisas. Precisamos entender o que é importante, pois muitas vezes nos prendemos em regras que nos geram conforto, que nos geram uma segurança, que nos diz o que fazer, porque se não der certo, não é culpa nossa. Mas não entendemos que viver o reino de Deus, viver o Evangelho, não se trata disto. Se trata de conhecermos a Deus, conhecermos a Ele e a Sua vontade, porque a nossa responsabilidade é revelar o reino de forma visível, revelar o nosso Deus às pessoas. É disto que trata o Evangelho, não de regras, não do que pode fazer ou não fazer. E é isso que a gente precisa entender. Nós somos chamados para revelarmos as virtudes de Deus. Ele nos salva por meio da graça, através do que Cristo fez por nós. Por isso a gente precisa se submeter a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, como aquele que nos liberta do pecado, da escravidão e nos faz filhos de Deus. Nós, quando nos submetemos a Cristo, reconhecemos que na sua morte temos o perdão, na ressurreição a nossa justificação, que não se trata da salvação, da reconciliação com Deus, de algo que nós possamos fazer, mas sim que dependemos inteiramente da graça e do amor de Deus, nós nos submetemos. E assim nós somos feito um novo ser, uma nova criatura, nós nascemos de novo. Nascemos do Espírito, somos reconciliados com Deus, feitos filhos de Deus. E assim nós precisamos entender que devemos viver como filhos de Deus, revelando a natureza de nosso Deus. Ao fazermos isso, entendemos que precisamos caminhar para a santificação, para desenvolver a nossa salvação no sentido de revelar que a recebemos. A santificação nada mais é do que isso, para revelarmos o nosso Deus ao mundo, às pessoas. E para fazer isso, nós revelamos as virtudes de Deus. Para revelarmos as virtudes de Deus, precisamos entender que temos que manifestar graça, misericórdia, compaixão, revelar a bondade de Deus, o amor de Deus. Por isso, não se trata de regras, se trata de
estabelecermos as relações, vivemos as relações fundamentados no amor de Deus, de maneira que a gente sempre expresse o amor de Deus às pessoas, compreendendo que este é o nosso papel, revelar o amor de Deus em tudo que nós fizermos. Por isso, não dá para praticar o mal, não dá para fazer o que é mal, mas sim fazer o bem. Por isso, Jesus, nessa situação, faz isso. Os religiosos tinham determinado que não se podia fazer nada no sábado. Mas é lícito? Devemos ou não devemos fazer o bem, mesmo diante de regras? Precisamos entender que somos chamados para fazer o bem, mesmo que as regras digam ao contrário. Que a gente possa entender e buscar de todo o coração conhecimento, crescimento espiritual e andarmos na vontade de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.